Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. O que esse texto está dizendo? Que Deus nos escolheu antes mesmo de criar o mundo. Antes de criar o mundo, nós já estávamos conectados em Deus pelo nosso Espírito. Aí o texto continua: para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Olha só, o homem ainda nem existia, mas nós já existíamos em Deus no Espírito. Antes da gente ser criado na carne, nós já existíamos no Espírito e já estávamos conectados espiritualmente em Deus. Antes de Deus nos criar fisicamente, antes de Deus preparar um corpo físico para nós já existíamos em Deus, conectados em Deus no Espírito. Ou seja, nós estávamos conectados a Ele em Espírito. Olha o que diz em João 4:24, Deus é Espírito. Aí o texto continua dizendo: e é necessário que os seus adoradores, nós, o adorem em Espírito e em verdade. Olha aqui, esse texto diz que Deus é o quê? Se Deus é Espírito, antes da matéria, Ele gera o Espírito. Deus é Espírito. Antes de Deus nos gerar na matéria, Ele nos gerou no Espírito. Deus é Espírito. Antes dEle gerar a sua realidade da matéria, primeiro a sua realidade é gerada no Espírito. Está entendendo o que eu estou te dizendo em nome de Jesus? Nós não damos muito valor para uma vida no Espírito. E é por isso que muita gente luta, trabalha, tenta o desenvolvimento, o casamento e coisas que não vão para frente, porque querem gerar na carne antes de gerar no Espírito. Mas a nossa realidade, ela é primeiro gerada no Espírito, para depois se materializar para a carne. Por isso que nós devemos priorizar as coisas do Espírito. Então Deus, Ele, antes de criar a matéria, Ele gera no Espírito. Ou melhor dizendo, Deus cria a matéria, mas gera o Espírito. Entenda bem esse conceito. Deus cria, repete comigo, Deus cria a matéria, mas Deus gera o Espírito. Pastor, qual que é a diferença entre criar e gerar? Eu vou te explicar. Na verdade, isso está relacionado à natureza da existência humana, ou seja, aquilo que é trazido à existência. Então, Deus, Ele primeiro cria na matéria, mas Deus gera no Espírito. Romanos 5,17 diz assim: Deus dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se elas existissem. Fica ligado nisso e anota tudo, porque isso é um aulão para a sua vida. Criar, está ligado à nossa matéria física. Quando eu digo que Deus cria, isso está ligado à nossa matéria física, à nossa parte sensorial, à nossa parte física. Criar é aquilo que é formado, que é produzido a partir do nada ou de um elemento pré-existente. Então Deus, Ele pode criar coisa a partir do nada ou criar coisas a partir de um elemento que já existe. Como, por exemplo, a nossa matéria foi criada do barro, isso, diga, do barro, do pó da terra. Onde está isso, pastor? Gênesis capítulo 2, versículo 7. E Deus criou o homem do pó da terra. Deus pegou um pouquinho de pó, misturou ali e criou um bonequinho. Essa é a nossa parte visível. Nós somos criados a partir do barro, a partir do pó. A matéria física do homem foi criada a partir de um elemento físico que já existia na terra. O barro, o pó da terra. Eu e você fomos criados a partir do barro, diga do barro. É isso mesmo, barro, pó, barro. Agora, olha que legal. Esse é o criar. E o gerar? O gerar está ligado aonde? No nosso espírito. A essência material, a essência eterna do ser humano está conectada ao espírito. No espírito Deus gera. Se Deus é espírito, conforme diz em João 4:24, então Ele gera o espírito. Deus é espírito e Ele gera o espírito. E dá ao espírito vida e identidade. Ou seja, antes de nós termos uma identidade no físico, nós nascemos com uma identidade espiritual. Por isso eu digo, Mateus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós, seres humanos, nascemos debaixo de um propósito de vida intencional. Nós temos uma identidade no espírito. Tudo o que o mundo espiritual maligno quer é roubar a nossa identidade espiritual. Domingo eu preguei e falei sobre o endemoniado gadareno, que Jesus, de maneira proposital, multiplicou pão e peixes. Os discípulos não entenderam o milagre da multiplicação. Jesus impeliu
ordenou, colocou eles num barco à força para enfrentar uma tempestade, para entender o movimento, já que não entenderam a multiplicação dos pães e peixes, e depois eles foram enfrentar um homem que era possuído por um ninho de demônios. A Bíblia diz que esse homem não tinha nome, ele era conhecido como endemoninhado, não endemoniado, mas endemoninhado, porque ele era possuído por um ninho de demônios. Um ninho de demônios habitava naquele homem. E esses demônios descaracterizaram a identidade espiritual daquele homem. Aquele homem já não tinha mais casa, aquele homem não tinha mais família, aquele homem não tinha mais nome. Aquele homem morava no cemitério e se escondia entre os sepulcros. Ou seja, tudo que o reino das trevas, ou melhor, o império das trevas, porque o reino é o reino de Deus, o império das trevas quer é roubar a sua identidade espiritual. É fazer você virar qualquer coisa que não tenha a ver com a sua identidade no Espírito. Te transformar em qualquer coisa que não tenha a ver com a sua essência espiritual. Então Deus é Espírito e Ele gera no Espírito. E assim, a parte imaterial do ser humano, ou seja, a parte espiritual, ela não é simplesmente criada como a matéria. A nossa parte espiritual foi gerada por Deus. A nossa matéria foi criada a partir de um elemento físico existente, mas o nosso espírito foi gerado por Deus. E essa distinção aqui vai enfatizar que o ser humano, ele tem uma dimensão dupla, diga, dimensão dupla. Física e espiritual. Na dimensão do físico nós somos criados e na dimensão do espírito nós somos gerados. Está claro até aqui? Na dimensão física, do natural, nós somos criados por Deus, a partir do pó da terra. Na dimensão do espiritual, nós somos gerados. Pastor, está difícil de entender isso. Me explica de uma forma mais prática para facilitar a minha vida. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos lá. A diferença entre o criar e o gerar. Imagina um artista que faz uma escultura a partir do barro. Um artista que pega um barro ou alguma outra coisa e faz uma escultura bem bonita. A partir de um elemento que já existe, como barro, o artista cria uma escultura, algo externo, algo moldado. Ele pega e molda, faz alguma coisa a partir do nada. Você pode pedir para fazer a sua estátua. Ele vai lá, pega um barro, alguma coisa nesse sentido e constrói alguma coisa. Só que é um elemento sem vida, é um elemento criado, porque ele não foi gerado. Esse gerar aqui é literalmente um pai que gera um filho. Quem é pai aqui? Qual é a coisa mais bonita da vida? Para mim, é gerar um filho. Quando a Giovana nasceu, eu confesso que eu fiquei algumas noites sem dormir. Primeiro, por conta da preocupação de todo ser humano. Mas o que mais me impressionou foi ver um ser, sair uma vida de dentro da barriga da mãe, que foi gerado por nós. E eu olhei e eu falei assim, gente, peraí, agora eu sou pai, eu gerei uma criança, é isso, saiu de mim. E eu fiquei bobo algum tempo, assim. Eu lembro que quando a Giovana nasceu, eu cheguei em casa e eu contei a história umas 25 vezes para minha mãe. Eu vi que ela estava cansada, com sono. Aí eu fui para a rua, isso já era uma meia-noite, poucos meus amigos me esperando para querer saber da história. E a gente ficou até umas 4:30 da manhã. Eu contava a história, eles conta de novo, e eu repetia, e contava de novo, e contava de novo. Eu estava tão assim, feliz pelo fato de ter gerado um ser, e ao mesmo tempo sentindo a responsabilidade agora de ter que cuidar, criar e sustentar uma criança. Mas olha só, o ser humano ele carrega uma essência que ele pode gerar um outro ser. Você pode gerar um outro ser a partir de você. Então aquele que cria, na verdade, ele só está moldando alguma coisa, ele está fazendo alguma coisa moldada a partir de algo que já existe. Esse é um artista. Mas o gerar é literalmente um pai que gera algo que vem de dentro, que vem da sua essência. Você gera um filho, né, com a sua genética, parece com você e tudo mais. Então, quer dizer, nós, como ser humano, nós temos a condição de gerar uma nova criatura. Um artista cria e um pai gera. Fala comigo, um artista, ele cria, mas um pai, ele gera. Deus, ele criou Adão do pó da terra. E Deus gerou o espírito de Adão ao soprar nas narinas e entregando vida a ele. Então Deus pega como um artista e faz um boneco de barro, um homem. E Deus sopra o espírito. Deus gera vida naquele boneco de cera, naquele boneco de barro. Ou seja, a matéria, ela é gerada, mas o espírito, ele é criado. Entenda isso em nome de Jesus. A matéria é gerada, o espírito, ele é criado. E tudo, a matéria ela é criada, o espírito é gerado. Obrigado, Tiago, você está atento, Tiago. Não dormiu hoje, glória a Deus, aleluia. Tudo que Deus quer
ou na verdade, tudo o que é de Deus é gerado, e é gerado no Espírito. Tudo o que é de Deus é gerado no Espírito. Hebreus 12, 9 diz assim, que nós devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos. Estranha, né, essa fala bíblica, ao Pai dos Espíritos. Eu sou Espírito, você é Espírito, Deus é Espírito e é o nosso Pai, Pai dos Espíritos. Nós somos seres espirituais. Nós conseguimos transicionar entre o mundo espiritual e o mundo físico. Nós temos a percepção do mundo espiritual e do mundo físico. Muitas vezes nós temos a sensibilidade no físico do espiritual e nós nem percebemos que é uma intervenção espiritual no físico. Nós temos a sensibilidade do mundo espiritual, que influencia no mundo físico. Os dois mundos são paralelos entre si. E muitas vezes nós temos essa sensibilidade e nem percebemos a sensibilidade espiritual. Você já percebeu, às vezes, você está louvando, e aí você começa a ser tomado por um sentimento, um desejo de chorar, às vezes um arrepio, alguma coisa nesse sentido, sim ou não? Sim. Tudo isso é algo que está sendo gerado no espírito e você está sentindo no natural. Nós temos essa aptidão de sentir o mundo espiritual. Uns mais, outros menos. Uns precisam estudar, desenvolver, aprender, orar, né? Tem gente que tem a visão aberta, tem gente que sente o mundo espiritual, tem gente que percebe o mundo espiritual, tem gente que ouve o mundo espiritual. Normal, porque nós temos um espírito dentro de nós. E o nosso espírito, a Bíblia diz que já é preparado. O problema é que a nossa carne está em milícia, em batalha, em luta contra o Espírito. E por isso, muitas vezes, nós não conseguimos ativar ainda mais a nossa sensibilidade no Espírito. Mas todos nós, dotados de Espírito, temos uma sensibilidade espiritual, por mais que seja mínima, mas todos têm uma sensibilidade espiritual. E não é possível que você, na vida, nunca teve uma experiência espiritual. Um sonho espiritual, uma experiência, um sentimento, uma visão, e tudo isso acontece porque nós somos seres espirituais. É claro que a nossa carne nos afunda nas coisas da carne e não deixa a gente perceber esse movimento espiritual que acontece nas nossas vidas. Então, gente, isso aqui é muito interessante. Deus é Espírito e nós devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, ou seja, ao nosso Deus, ao nosso Pai que está no céu. O que está acontecendo aqui? Eu vou te explicar esse versículo. Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais a Deus, para que possamos viver? Aí olha só, a expressão Pai dos Espíritos significa que Deus é a nossa fonte espiritual. Deus é a nossa fonte, a nossa conexão espiritual. E esse texto vai fazer um contraste aqui entre os nossos pais da terra, aqui da vida física, e o nosso Pai do céu. E por que eu estou te explicando tudo isso? Porque eu quero que você entenda que você trafega entre os dois mundos. Sabia disso, sim ou não? Você trafega entre os dois mundos. Em espírito e na carne. Mundo físico e mundo espiritual. Mundo espiritual e mundo físico. O mundo espiritual e o mundo físico são paralelos entre si, ou seja, os dois se conectam. Os dois se falam, os dois se conectam. E um interfere no outro. As nossas ações, eu fiz uma série uma vez, não lembro qual ano foi, que falava sobre uma vida intencional. As nossas ações aqui na Terra, elas precisam ser intencionais para movimentar o mundo espiritual para trabalhar ao nosso favor. O culto tem duas partes, lembra disso? Principais. Qual é a primeira parte? É quando a gente provoca o céu. E a segunda parte? É quando o céu responde às nossas provocações. Então, na primeira parte do culto, a gente tem opção. Quer dizer, a gente pode adorar o Senhor, orar, fazer uma oferta, louvar o Senhor. Ou seja, tudo isso é uma maneira de interagir com o mundo espiritual para buscar uma resposta do céu sobre as nossas vidas. Então, a primeira parte é buscar essa interação, provocar, e a segunda parte é trazer resposta do céu para a terra. Agora, olha isso aqui, gente. Os dois mundos são paralelos, os dois mundos conversam entre si e um mundo interfere no outro. E segundo a Bíblia, tudo que existe no mundo natural é uma cópia daquilo que já existe no mundo espiritual. Tudo que existe no mundo nada mais é do que uma cópia daquilo que existe no mundo espiritual. Ou seja, praticamente tudo que a gente vê aqui no mundo físico veio da realidade no mundo espiritual. Olha a oração de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Que oração é essa, gente? Diga, Pai Nosso. Jesus ensina, portanto, orai vós deste modo:
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu, venha o teu reino sobre nós, e seja feita, assim na terra. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando aos seus discípulos a orar e trazer a realidade do céu para a terra. A trazer a realidade do mundo espiritual para o mundo natural. Ele está pedindo para que haja uma intervenção do mundo espiritual no mundo físico. E o tempo inteiro, durante o ministério de Jesus, o tempo inteiro, aqui na terra, Jesus, ele ensina sobre salvação ou sobre reino. Diga, salvação e reino. O que nós chamamos de evangelho da graça. Evangelho da graça. O que é o evangelho da graça? O evangelho da graça nada mais é do que Jesus anunciando a salvação. A inclusão dos pecadores, dos gentios, na aliança de Deus. Esse é o evangelho da graça. E o evangelho do reino? O evangelho do reino, na verdade, é Jesus nos mostrando acerca de uma dimensão existente num mundo espiritual, numa outra dimensão, que se nós tivermos o entendimento, nós conseguimos extrair essa realidade boa, perfeita e agradável de lá para cá. Ou seja, graça e reino são os dois aspectos do evangelho de Cristo. Quando você ouvir a palavra evangelho, você precisa entender que o evangelho carrega dois aspectos: graça e reino. Está claro até aqui? Vamos lá, o evangelho da graça. Diga, salvação. Salvação é um presente de Deus. Efésios capítulo 2 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, esse evangelho, para facilitar o seu entendimento, a salvação, na verdade, não depende do que você faz, mas do que Deus fez por nós. Pela fé, se você crer em Jesus, você é salvo. Esse evangelho não depende de obra. O que eu preciso fazer, pastor? Fé, só isso. Você precisa acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Se você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, você foi enxertado no evangelho da graça, na salvação. Esse evangelho tem a ver com redenção, diga, redenção. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham vida eterna. Ou seja, o que está dizendo? Que Deus amou tanto a mim e a você, que Ele tomou a iniciativa para nos salvar, mesmo quando nós não merecíamos, de enviar o seu único Filho para nos redimir. Redenção vem do verbo redimir, que significa resgatar, libertar, pagar o preço, livrar alguém da escravidão de uma dívida. No Antigo Testamento era muito comum, quando uma pessoa fica devendo a outra, essa pessoa não tem como pagar, ela vai trabalhar como escravo para outra. E se ela deve muito dinheiro, ela ficava escravizada há muitos anos. E aí o Redentor, apontando para o plano da redenção, o parente mais próximo, um parente próximo, que tinha condição financeira, podia redimir, resgatar esse parente, comprando ele. Então vamos imaginar aqui, vai, o Edil ficou devendo para o pastor Carlos. Vem cá, pastor Carlos, deixa eu fazer um desenho aqui, vamos ilustrar. O Edil está devendo para o pastor Carlos, fica de frente para ele aqui, isso. E ele não tem como pagar. Então, a partir de agora, o Edil, ele é escravo do pastor Carlos. Escravo quer dizer que ele vai trabalhar sem direito a salário para pagar a dívida. E o pastor Carlos, em contrapartida, vai dar ele um teto e vai dar ele comida, ok? Para ele poder sobreviver. E ele vai trabalhar sem direito a salário. Então, suponhamos que a dívida dele é 100 mil reais e ele mereça ganhar 10 mil por mês. Então, ele vai se tornar escravo do pastor Carlos por 10 meses. Até pagar aquela dívida. Só que vamos supor que o pastor Carlos é um homem muito severo, o pastor Severo está por aí, um homem muito severo, e começa ali a cobrar mais, não, você vai ficar 2 anos comigo e tal. Ele não tem muito o que fazer, ele tem que aceitar, porque ele deve. E eu sou o parente mais próximo dele. Então eu vou chegar no pastor Carlos e vou falar assim, ó, quanto ele te deve? 100 mil? Está aqui os 100 mil, a partir de agora eu o redimi, eu o resgatei. Foi isso que Jesus fez pela humanidade. O pecado deu legalidade de atuação para Satanás sobre a vida da humanidade. Jesus, ele veio e pagou com preço de sangue para nos resgatar das mãos de Satanás. Amém? Pronto, está claro até aqui? Então esse é o plano de redenção, essa é a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que aqueles que creem em Jesus sejam redimidos da escravidão e do jugo de Satanás. Plano de salvação. Agora, pastor, explica para mim, que é sobre o que eu quero te falar essas quartas-feiras, sobre o evangelho do reino. É sobre isso que eu preciso que você aprenda. O evangelho da graça é extremamente importante, é sobre a nossa salvação, nós precisamos entender. Agora, o evangelho do reino.
foi algo que destravou a minha vida alguns anos atrás. Quando eu ouvi o conceito Evangelho do Reino a primeira vez, e eu comecei a querer aprender sobre o assunto, foi aonde eu me descolei, literalmente, de toda a maldição, porque nós nascemos debaixo de uma maldição. Todos nós. A maldição de Adão. Nós nascemos colados nessa maldição por conta do pecado original. Qual é a maldição por conta do pecado original de Adão? Quem sabe me dizer? Diga, a maldição do trabalho penoso. Que maldição é essa? É aquela que para você colher, você vai colher entre espinhos e abrolhos. Ou seja, vai ter que trabalhar muito se quiser comer alguma coisa. Vai ter que ralar muito para ter alguma coisa. Mas, a gente vê na história da Bíblia, um homem se descolando dessa maldição. Qual é o nome desse homem? Diga, Abraão. O que fez Abraão se descolar da maldição? Diga, obediência. A obediência dele liberou acesso. Deuteronômio 28, Levítico 26. A obediência libera acesso. Ele se descola da maldição e vai viver uma vida plena no Senhor. O Evangelho do Reino vem para nos ensinar a nos descolar dessa maldição original de viver uma vida sem acessos para viver uma outra realidade diferente daquilo que é natural. Evangelho do Reino significa recompensa. Mateus capítulo 11, versículo 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força. Diga, tomado à força. E os que usam de força, repete comigo, os que usam de força, se apoderam dele. Ou seja, o reino de Deus não é para os acomodados. O evangelho do reino não é para os acomodados. Diferente do evangelho da salvação, o evangelho da graça, que você só precisa crer. Agora, o evangelho do reino, que vai te dar acesso a viver debaixo de uma nova dimensão, esse reino é tomado à força. Os acomodados não acessam esse reino. Para viver esse evangelho, para viver o que esse evangelho pode nos proporcionar, precisa ter fome e sede espiritual. Diga, fome e sede espiritual. O reino de Deus exige muita renúncia. O reino de Deus exige renúncia. Exige abrir mão de muitas coisas. Exige abrir mão de desejos, de vontades e de prazeres. Porque o reino de Deus está conectado com o nosso espírito. A fonte dos nossos prazeres, a sede das nossas emoções está na nossa alma, no nosso corpo físico. O reino de Deus está conectado no nosso espírito. E para viver a realidade do reino de Deus, precisa abrir mão dos prazeres carnais. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. O que esse texto está dizendo, gente? A prática da nossa fé é literalmente as nossas obras para o reino. Ou seja, para o evangelho do reino, eu preciso praticar a minha fé. Eu preciso crer e colocar essa crença em prática, servindo ao reino, me desgastando pelo reino, sabe, obedecendo às leis espirituais. Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve. Quem é esse que vem em breve? Diga, Jesus. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que Ele vai retribuir de acordo com o que cada um entregou, de obra. Aqui Jesus não está falando de fé. Ele está falando de uma retribuição pelas suas obras, pelo aquilo que você entrega para o reino, por aquilo que você faz para o reino. Lembra da frase que eu sempre digo aqui? Jesus nunca vai ficar devendo nada para ninguém? Da onde você tirou, pastor? Daqui. É Jesus dizendo, não vou ficar devendo nada, tudo que você fez pelo reino, eu vou te retribuir, meu filho. Tudo que você fez pelo reino, eu vou te retribuir, pela dimensão do reino ou na minha volta. Te retribuo de uma forma ou de outra. O evangelho do reino é literalmente Jesus nos ensinando a atrair a realidade do céu para a terra. O evangelho do reino é Jesus fazendo a gente entender que nós somos cidadãos do céu, habitando numa terra física. Que nós devemos ser diferentes numa geração tão corrompida. Um reino invisível. Invisível, mas extremamente real. Um reino que impacta com muita força na nossa vida física. Um reino que muda a nossa maneira de pensar. Mateus 6,33 diz o que mesmo, gente? Vamos lá. Priorize, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: o papo aqui é sério, aqui a conversa não é para criança mimada. Por que você está falando isso, pastor? Porque tem criança mimada que só quer fazer o que quer e ponto final.
Sabe aquela criança tinhosa, chata, que se joga no chão quando o pai fala não? Isso, na verdade, é uma pessoa conectada no corpo e na alma. É literalmente, uma pessoa que só está conectada no corpo e na alma é comparada a uma criança mimada, que só quer fazer o que quer, que só quer fazer aquilo que tem vontade, aquilo que deseja. Quem age assim, até pode se achar espiritual, mas está bem longe de ser espiritual. E pior que tem gente que se acha espiritual, viu? Se acha espiritual até demais, mas no fundo não passa de uma criança mimada que só quer fazer o que quer viver uma vida carnal, que quer viver uma vida ali no máximo no nível da alma, está bem distante de ser uma pessoa espiritual, mas se acha extremamente espiritual. Toda a prioridade dessa pessoa mimada está ligada no corpo e na alma. E essa pessoa que está com a sua prioridade ligada no corpo e na alma, deixa de experimentar a realidade do reino. Porque Deus não vai permitir que você viva uma realidade de uma outra dimensão, que vai te trazer acesso e favor, se você estiver ligado só na sua carne. Você está conectado na carne, querendo viver uma vida no espírito. Olha só, quando a pessoa tem uma vida pautada no corpo e na alma, essa pessoa, ela não acessa a realidade do reino do espírito. Ela não pode viver a realidade do reino do céu, da dimensão, o evangelho do reino. Quando nós oramos assim, ó, Pai nosso, que está santificado seja o teu nome, ou seja, você está reconhecendo que Ele é santo. Venha o teu reino sobre nós, e seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de quem? Ou seja, quando você diz, seja feita a tua vontade, automaticamente você está anulando todas as suas vontades. Quando você ora, Deus, que seja feita a tua vontade, você está dizendo assim, ó, a minha vida não me pertence mais, aquilo que está conectado no meu corpo e na minha alma, eu me desprendo disso para viver aquilo que o Senhor tem para mim no espírito. O problema é que o crente faz a oração e não sabe nem o que está orando. Está pedindo para Deus desconectar da vontade e continua querendo viver a sua vontade. Ou seja, não é nada coerente. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é aí no céu. Ou seja, que o Senhor faça a sua vontade, assim na terra, sobre a minha vida, como é a realidade do céu para a minha vida. Isso aqui está ligado, literalmente, ao não mais as minhas vontades do corpo e da alma, e sim a vontade agora do meu espírito. Ou seja, a vontade do Espírito de Deus conectado ao meu espírito. Na tricotomia, o original de espírito e corpo, presta atenção, na tricotomia, o original é o nosso espírito. O corpo e a nossa alma são réplicas. O corpo e a alma são réplicas do espírito. Onde está isso, pastor? Pergunta para mim. Eclesiastes 12, anota aí, que diz assim: após a nossa morte, o nosso corpo volta ao pó da terra. Lembra do bonequinho feito do pó da terra? Volta para a terra. A nossa alma se desfaz. Acabou. O que é se desfazer? Como um sopro. Acabou. Se desfez. Imagina uma fumaça. Acabou. E o nosso espírito volta para Deus. O que vai sobrar de mim e de você quando a gente morrer? O que mais? Só. Agora, a minha pergunta é: porque se o mais importante é o nosso espírito, nós acabamos dando menos importância para aquilo que é mais importante? Nós, que eu digo, algumas pessoas. Pega aquilo que é mais importante e deixa em segundo ou terceiro plano. E o que é menos importante fica em primeiro plano. É por isso, gente, que a nossa parte espiritual é a mais importante do nosso ser. E a sua maior prioridade deve ser a sua vida espiritual. Fala para a pessoa que está do seu lado, a sua maior prioridade deve ser sua vida espiritual. O resto é consequência. Agora, uma vida espiritual bem nutrida reflete no corpo e na alma. Você pode ver que uma pessoa espiritual bem nutrida é bonita e é inteligente. Uma pessoa bem nutrida espiritualmente é uma pessoa bonita e inteligente. É uma pessoa que reflete luz por onde ela passa. É uma pessoa agradável. É uma pessoa que nunca vai estar sentada numa mesa de fofoca, numa mesa de confusão. É uma pessoa que vai falar, o quê? Eu vou ficar aqui na... A pessoa nutrida no espírito é diferente. Ela tem luz própria. Você pode ver que uma pessoa que nutre a sua vida espiritual, por onde ela passa, todo mundo quer estar perto. Ora por mim. Dá uma palavra para mim. Uma pessoa nutrida no espírito reflete esse espírito no corpo físico, porque está sempre sorrindo.
Não é aquela pessoa que parece com uma hiena, que fica o tempo inteiro triste, chorando. Está sempre alegre. Mas por que você tem tanta alegria na vida? Às vezes a pessoa está com a conta atrasada, não sei o quê, porque ela fala, meu filho, isso aí é tudo da carne. Eu estou trabalhando ali, Deus vai me dar um jeito, vai acontecer alguma coisa. A pessoa está alegre. Está passando por dificuldade, por problema, mas está sempre com alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força. Uma pessoa bem nutrida no espírito reflete no corpo e na alma. A alma dessa pessoa está sempre bem, está sempre para cima, é uma pessoa que acorda e ela já vai falar, para cada dia basta o seu mal, o problema de ontem foi de ontem, já renovou a esperança no meu coração, vou fazer o dia acontecer. Agora, ao contrário também, uma pessoa mal nutrida no espírito também reflete no corpo e na alma, porque a carranca é só o sangue do cordeiro. A cara desses irmãos mal nutridos no espírito é só o sangue de Jesus. Você percebe? A pastora Lúcia, é uma cara feia o tempo inteiro, reclama de tudo, murmura por tudo, nada tá bom, nada presta. É assim ou não é, gente? Concordaram comigo em alguma coisa, glória a Deus. Então, assim como o nosso corpo e o nosso corpo e a nossa alma são réplicas do nosso espírito, tudo que a gente vê no mundo físico é réplica do mundo espiritual. Hoje eu vou falar uns negócios que vai mexer com você, hein, em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, se você entender isso, muda tudo. Olha o que diz em Hebreus 8. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade de Deus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo o Senhor erigeu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele tivesse na terra, não seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu. Vocês estão perdendo tempo aí, o raciocínio aqui é rápido, irmã. Hebreus capítulo 8. Hebreus 8. E aí vai dizer assim, tenham o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Que modelo foi esse? Que monte foi esse? Quando Deus fala para Moisés, sobe no monte que eu vou te dar uma visão. Vai construir um tabernáculo. Você acha que Deus estava tirando a ideia do tabernáculo da onde? Do céu, crente. O verdadeiro tabernáculo está no céu. E Jesus, o sumo sacerdote, está sentado à destra do Pai. Foi de lá que ele tirou a ideia, faz um na terra igual como é no céu. Ou seja, a realidade do céu vai ser igual na terra. Você consegue entender isso aqui em nome de Jesus? É Deus trazendo a realidade do céu para a terra e falando, vou deixar na terra você experimentar o reino. O reino de forma inaugural, você vai experimentar um pouco daquilo que existe lá. E aí Deus manda criar um tabernáculo igualzinho ao que existe no céu. Aí consagra o sacerdote, consagra tudo mais, para fazer a coisa acontecer. Então, o autor de Hebreus aqui está afirmando que as coisas na terra são réplicas do mundo espiritual. As coisas da terra são réplicas do céu. Esse verdadeiro tabernáculo está lá no céu. O tabernáculo de Moisés, foi feito a partir do modelo do céu. Deus, ele simplesmente recriou aquilo que estava no céu para que nós tivéssemos acesso aqui na terra. Tabernáculo de Moisés era apenas uma sombra, uma cópia do verdadeiro tabernáculo. E o tabernáculo de Moisés era aquele que, se o sacerdote entrasse sem se consagrar, tinha que entrar com uma corda amarrada no pé, porque se demorasse muito, puxa que está mortinho da Silva. Por que fala morto da Silva? Tudo na terra é cópia do céu. Tudo na terra é cópia do céu. Tudo no físico é cópia do mundo espiritual. Quer mais uma aqui para você entender, em nome de Jesus? Olha o que Deus diz em Gênesis capítulo 1. Deus disse à terra, produz árvore que dê fruto e semente. Olha o que Deus fala para a terra. Produz aí uma árvore que dê fruto e semente. Deus diz, produz árvore. Como assim produzir árvore, se a terra nem sabia o que era árvore? E Deus diz, produz a árvore. Sabe o que acontece aqui? Quando Deus diz, produz árvores, a mensagem foi a seguinte, produz árvores aqui na terra como é lá no céu. Ou seja, Deus estava dizendo, faz a árvore, igual existe lá no céu. Quando Deus dá o comando, Ele está dando o comando para replicar um modelo que já existia no céu.
Qual é a ideia aqui, gente? Em nome de Jesus, tudo que existe no mundo físico é uma cópia da realidade do mundo espiritual. Por isso eu sempre digo, a vida que você sonha em viver, o casamento que você deseja em viver, uma vida de paz e prosperidade, tudo isso existe numa realidade espiritual. Agora, você carrega essas bênçãos, eu vou te explicar isso daqui a pouco, na sua essência, no espírito. Se você se conectar mais com a sua vida espiritual, você começa a atrair uma nova realidade para a sua vida. O favor de Deus está onde? Na terra ou no céu? No céu, e se manifesta na terra. Então, quando Deus ele cria o mundo, Ele não apenas trouxe as coisas à existência, mas Ele traz um novo padrão, diga, um novo padrão. Que padrão é esse? Quem sabe me responder? Ninguém? Diga assim, o padrão do céu na terra. A sua casa pode ser um padrão do céu na terra. Seu casamento pode ser um padrão do céu na terra. Sua vida financeira também pode ser um padrão do céu na terra. A Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro e de cristais. A sua vida aqui na terra pode ser um padrão do céu. O padrão do mundo espiritual para o mundo físico. A criação segue o modelo do céu. A criação de Deus segue o modelo do céu. Entenda só uma coisa, gente. Nada é gerado sem que antes tenha sido determinado lá no mundo espiritual. Eu já falei para você, se você entender esse trem aqui hoje, eu estou essa semana inteira fritando por essa palavra. Se você entender isso aqui hoje, sua vida muda. Fala de novo para o crente do seu lado, se você entender isso aqui, sua vida muda. Sua vida muda. Agora fala assim, pessoa que está do seu lado, para ela entender, nada é gerado na terra sem que antes tenha sido determinado lá no céu. Nada é gerado na terra sem ser determinado no céu. Nada, nada, nada. A terra, por si só, nunca ia ter um conhecimento acerca de uma árvore. Terra, cria árvore. Mas a palavra de Deus contém a essência e a estrutura do que deve ser manifestado. Se envolve com a palavra de Deus para você ver o que acontece na sua vida. Começa a estudar a palavra de Deus, ler ali, buscar entendimento da palavra de Deus, que Deus começa a manifestar uma nova realidade, um novo padrão para a sua vida. Quando Deus diz assim, produza árvores, Ele não está ali inventando algo do nada, Deus não está inventando algo ali, vamos fazer uma árvore aí, não. Deus está trazendo para a terra aquilo que já era existente no céu. Quando você chegar no céu, você vai ver, vai ter árvore lá. Você vai falar, o pastor Vitor me falou, tem árvore no céu. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, o modelo já existe. Você só precisa trazer a existência. O modelo já existe. Você tem que aprender a fazer o quê? Trazer Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai falar acerca da lei da existência de todas as coisas. Lei da existência de todas as... Olha o que o texto diz. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito daquilo que é visível. Vamos facilitar, né? Pela fé, nós entendemos que o universo, em outras traduções vão dizer assim, pela fé nós entendemos que a partir da palavra de Deus, os mundos foram criados. Que mundos são esses? Pergunta aí para mim, que mundos são esses, pastor? Mundo físico e mundo espiritual. Pela fé, Deus criou. Pela palavra, Deus criou os dois mundos. O mundo físico e o mundo espiritual. O mundo invisível e o mundo, diga, visível. O universo consiste em dois mundos. Natural e espiritual. E aí o texto vai dizer, de modo que se não se vê, foi feito a partir do que é invisível. Ou seja, do invisível se faz o visível. O que isso quer dizer? Que o invisível precede do visível. O modelo já existe, você precisa aprender a trazer a existência. Eu vou ser um pouco mais... O modelo de marido que você sonha já existe. Crente, aleluia. Traz à existência esse homem de Deus. O modelo de esposa que você sonha, já existe. Talvez ainda não esteja materializado aqui na terra, né? Talvez você fale, Deus, a realidade está tão distante, mas eu quero profetizar em nome de Jesus. Logo chega, em nome de Jesus. Continua orando. Você tem que orar, né? Tem que orar. Se não orar, não vai vir. Aí, você quer o quê também, né? É aquilo que eu falo, tem uns crentes que são tão folgados, que quer que Deus faça tudo, até a parte que você tem que fazer. A sua parte é você que faz. Fala para o crente do seu lado, a sua parte é você que tem que fazer, viu?
Às vezes a gente pensa que a nossa vida, a realidade da nossa vida é só aquilo que a gente pode ver, né? O que a gente pode tocar, não é assim? Às vezes a gente só consegue enxergar para o mundo físico, achando que essa é a realidade. Mas olha que interessante, pela palavra de Deus, ou a palavra de Deus vai nos ensinar que o mundo visível, o mundo que a gente habita, tem origem do mundo invisível. E que o mundo invisível é muito mais real, até mesmo do que o mundo real, mundo visível. A gente não percebe a movimentação do mundo espiritual. Quer dizer, algumas pessoas não percebem. Mas esse mundo espiritual, ele influencia no mundo natural 24 horas por dia. Você está dormindo e o mundo espiritual está influenciando a sua vida. Quando a Bíblia diz, darei ordem aos meus anjos para lutarem, batalharem, guerrearem ao seu favor. Ou seja, tem anjos do Senhor nos guardando, nos livrando. Sabe, eu não sei se você aprendeu quando você era criança que você tinha um anjo da guarda. Você aprendeu assim? Você acha que isso é verdade ou mito? Quem acha que é verdade, levanta a mão. Quem acha que é mito, levanta a mão. Uma pessoa. Quem acha nada, levanta a mão. Isso é uma meia verdade, porque eu não tenho um anjo da guarda, eu tenho vários anjos da guarda. Eu tenho um exército de anjos guardando a minha vida, a minha casa, a minha família, a nossa família, em nome de Jesus. Os anjos são seres celestiais que nos servem. Os anjos servem aos homens, aos filhos de Deus. São eles que vêm trazer as boas notícias. Como é que foi a visão de Daniel? Daniel estava orando, aí um anjo do Senhor vem trazer a resposta, mas a resposta é retida no mundo espiritual, porque uma entidade, um principado do inferno, o príncipe da Pérsia, trava ali a resposta de Daniel, mas Daniel continua orando, e Deus manda um outro anjo de um alto poder, de uma alta escala, para liberar a bênção de Daniel. Existem anjos lutando ao nosso favor nesse momento. Você acha que pelo fato de você estar aqui alegre, feliz e contente, assistindo, e tal, você acha que não tem oposição espiritual contra a tua vida? O tempo inteiro, e principalmente quando a gente põe o pé, põe a mão no arado, quando a gente começa a fazer alguma coisa para Deus, quando a gente começa a se envolver. Por quê? Porque a partir do momento que você pisa numa igreja, a partir do momento que você começa a ter interesse pela palavra de Deus, a partir do momento que você começa a orar, a partir do momento que você começa a interagir, tudo isso, vir à igreja, orar, louvar o Senhor, tudo isso são maneiras de interagir com o mundo espiritual. E aí o que acontece? Você começa a interagir com o mundo espiritual, o inferno já se levanta em oposição. Porque qual é o papel do inferno? Não deixar você descobrir a sua identidade espiritual. Você começa a interagir com o mundo espiritual, automaticamente você está emitindo sinais de que você está a fim de descobrir coisas novas, de que você está querendo abrir os seus olhos para uma nova dimensão. Aí, a partir do momento que você começa, põe o pé, ora, faz alguma coisa, o mundo espiritual vem. Demônios do inferno vêm lutar contra a tua vida. Eu tenho uma pregação, eu não sei se é uma pregação ou se é uma série, Start espiritual, acho que é uma pregação. Depois você achar o link, põe nos grupos aí da igreja. Start. Gente, nessa ministração eu digo que quando nós entendemos a nossa vida no Espírito, a gente está dando um start no nosso Espírito. Só que quando você dá um start no seu Espírito, não fica pensando que vai ser só flor, não. Vai se levantar oposição, o que é natural. Porque é um contra-ataque do mundo espiritual. Porque você está começando a entender as coisas do Espírito. E o mundo espiritual ele se movimenta assim 24 horas por dia. 24 horas por dia, e tudo que nós precisamos é de entendimento, para aprender a lidar tanto com o mundo físico, tanto com o mundo espiritual. Vocês conhecem a história da minha conversão? Eu já contei aqui, não? A minha conversão? Sim ou não? Então vamos lá, se eu não contei eu vou falar bem rapidinho aqui. Eu era jovem ainda, trabalhava numa empresa, tinha uma moça que sentava na minha frente, e ela era da magia negra. E ela olhava para mim todos os dias e falava algumas coisas esquisitas, eu não entendia nada do que ela falava, e eu confesso que eu ficava assustado e com medo. E um dia, essa moça virou para mim e falou assim, eu sonhei com você. Aí eu falei, ou ela está dando em cima de mim, ou ela está muito doida, né? Eu falei, sonhou o quê, minha filha? Ela, não sonhei, não vou te falar, mas hoje você vai sonhar comigo. Eu falei, sangue de Jesus, não sabia falar assim, não sabia nem repreender. Aí eu dormi aquela noite, fui para casa, dormi, e aí eu vi essa moça sentada diante de uma árvore, num lugar bem verde assim,
com um saiotão assim, tipo uma roupa meio esquisita, toda trançada, assim, colorida, fazendo um piquenique. Eu fui chegando perto dela em sonho, chamei ela pelo nome, aí ela virou com o zoião para mim e falou, não sou a sua amiga. Ou seja, era um demônio ali manifesto. Eu acordei, e aí, no outro dia eu fui falar com ela, falei, que negócio é esse aí que você falou que eu sonhava com você e não é que eu sonhei? Eu falei, eu sei, meu santo, sei lá como eles falam, foi lá te visitar essa noite. Falei, meu Deus, como é que é esses negócios aí? Sangue de Jesus tem mais poder. Aí eu confesso que, primeiro momento, deu o piripaque do Chaves. Você assiste Chaves, né? Já assistiu alguma vez na vida, né? Acho que os jovens nem sabem o que é Chaves. Vocês sabem o que é Chaves, gente? Amém. Quem nunca assistiu Chaves, levanta a mão. Glória a Deus, todo mundo sabe o que é. Então eu não estou tão velho assim. E aí, esse dia, o negócio foi estreito. Aí eu tinha um irmão que estava com um problema bem sério de saúde. E essa moça virou para mim e falou assim, ó, tem uma mensagem para você. Eu falei, o que é? Primeiro que você precisa desenvolver a luz que está em você. O diabo não mentiu, porque tinha uma luz mesmo, né? Tanto é que estamos aqui até hoje. Glória a Deus por isso. Mas o pai da mentira, por que ele enxerga? Porque queria que eu desenvolvesse para o lado de lá. Queria que eu fosse um deles, né? E o problema do seu irmão não é um problema de saúde, é um problema espiritual. Aí eu cheguei em casa e fui contar isso para minha mãe. Na hora que eu contei para minha mãe, sobe minha cunhada, possessa por uma entidade lá, e manda eu buscar o cavalo dele. Aí eu falei, buscar um cavalo? Pega lá o meu cavalo. Aí eu, pegar um cavalo, eu não entendia. Vai buscar uma mulher lá, a Kátia. Aí eu falei, vou lá. Aí eu fui, quando cheguei na casa da mulher, aconteceu um monte de coisa no meio do caminho, pensa numa história macabra. Aí na hora que eu cheguei na casa da mulher, que eu entrei assim, uma casinha, uma vielinha, na hora que eu entrei, que eu botei o pé na casa, a luz apagou. Aí a mulher falou assim, fica tranquilo que a luz volta em 1 minuto. Eu falei, gente, é sério isso aí? Aí a luz voltou. Aí eu levei minha sobrinha, eu estava com tanto medo, chamei minha sobrinha para ir comigo. Falei, vamos comigo, vou sozinho lá não. Aí a moça falou, vem no meu quarto. Eu falei, não quero não. Entra aqui no meu quarto. Na hora que eu entrei no quarto, aquele monte de imagem, aquelas coisas e tal. Aí ela olhou no meu olho assim e falou, você sabe que você tem uma luz própria e você precisa desenvolver, você é médium e essas coisas todas e não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não sei desses negócios, eu não entendo. Aí vamos lá para minha casa. Ela tinha que ir lá na minha casa. Chegou lá em casa, a mulher incorporou lá na sala, começou a fazer uns negócios lá, purificar o ambiente, aí entrou no meu quarto. Aí eu tinha uma santinha lá no quarto, aí ela falou, você está bem protegido. Eu tinha 21 anos de idade. Eu conto minhas coisas. Por que eu conto minhas coisas, Jesus? Eu fiquei com tanto medo, que naquela noite, com 21 anos dormi no meio da cama entre meu pai e minha mãe. Minha mãe ainda falou, põe o colchão aqui, mas eu olhava debaixo da cama e eu falava assim, gente, não estou brincando não, é pura verdade. Eu olhava debaixo da cama e eu falava assim, gente, será que vai aparecer alguma coisa aí debaixo, vai vir falar comigo, vai mandar eu buscar mais um cavalo, alguma coisa. Ai, Jesus do céu, até assou aqui. Aí eu já conhecia a pastora Vanessa, a gente estava se conhecendo ali, aquela coisa toda, e ela falou que a avó é na igreja, eu falei, vamos na igreja. Só que antes de eu ir lá na igreja, eu fui na minha igreja, que na verdade acho que era católico ainda, não lembro se tem, porque foi uma loucura só. Eu queria explicação, eu queria explicar, queria aprender alguma coisa. Eu falei, gente, esse mundo espiritual vem aqui, vem um negócio, diz que é um espírito que vem falar comigo, que eu tenho uma luz, preciso desenvolver uma luz. Olha o mundo espiritual interagindo com o mundo físico. Sim, a história foi essa. Eu ainda era católico, estava conhecendo a pastora Vanessa, e aí eu fui na igreja católica, bati lá na porta, tinha uma mulher lavando roupa lá, eu falei, precisava falar com o padre. Ela falou, padre, só com horário marcado, confessionário, meu filho, não é assim. Eu falei, mas minha filha, você não tem noção do que as coisas. Eu falei, não sei te explicar esses negócios, só com o padre, e não é hoje. Eu falei, pronto, como é que eu durmo mais uma noite? Aí lembrei que a Vanessa falou que a vozinha dela era a avó do Coque. Eu falei, pronto, a avó do Coque, deve ser da igreja. Que igreja você vai? É uma igreja evangélica lá no céu. Vamos lá nessa igreja. Chego na igreja, piso o pé na igreja, o irmão olha para mim e fala assim, eis que te digo. Eu falei, não, mentira. Pronto, o negócio agora ficou estreito do meu lado. Aí eu olhei assim para a cara do irmão, o irmão falou assim, essa noite tu dorme tranquilo, sono dos justos. Aí eu falei para a Vanessa, você contou para ele que eu não dormi essa noite. Ela falou, não, diante de Deus, eu não falei e tal. Aí terminou ali, aí eu fui, chamei o pastor, falei, pastor, ora por mim, está acontecendo uns negócios lá em casa, e contei toda a história. Ele, vai meu filho, vai na paz, você vai dormir. Aí eu fui, cheguei um pouco mais empoderado, entrei no meu quarto, olhei para o quarto, e falei, mãe, posso dormir no seu quarto de novo? Ela, pode, mas eu dormi no chão. Terceira noite, fui para o meu quarto.
E aquela noite eu confesso que eu ainda estava meio assustado com tudo isso. Eu nunca tinha experimentado uma interferência espiritual, um mundo espiritual. Vocês gostam, né? Vocês ficam tudo dando risada da minha cara. Olha a cara desse povo, eles gostam dessas conversas. E eu fiquei ainda sem entender o mundo espiritual. E aí eu deitei do lado oposto da cama para assistir televisão, porque meu quarto era um quarto solteiro, mas tinha 2 camas, então sempre chegava alguém e ficava no meu quarto. E aí a parte da cabeça ficava ali, né, da cabeceira, e a televisão, então eu tinha que ficar ao contrário para assistir. Eu assistindo televisão, eu dormi. Aí eu tive uma outra experiência espiritual. Aquela santinha que eu tinha no meu quarto, acendeu os 2 olhos e ficou vermelho. Eu dormi e acordei. Quando eu acordei, que eu vi aquele negócio vermelho, eu, mãe, tira esse negócio do meu quarto, não quero mais. Aí ali eu comecei o processo de ir para a igreja, de querer resposta, de querer entender, né? E foi onde eu me converti, logo me batizei, e aí mudou a vida inteira. Mas a minha conversão, eu posso dizer que o diabo foi um agente de Deus para a minha conversão. Ele veio para tentar, né, de alguma maneira, me levar para o lado de lá, mas Deus me resgatou, foi o meu redentor, né, me redimiu. Essa foi a minha primeira experiência no mundo espiritual, onde eu comecei a enxergar a realidade no mundo espiritual. E é claro que toda experiência espiritual, ela dá medo. Sim ou não? Sim. Claro que dá medo. Falar que não, então a primeira experiência, você não conhece nada de mundo espiritual, você está falando mundo espiritual, anjos, demônios, e que loucura é essa? Mas por que a gente tem medo? Muitas vezes, nós seres humanos temos medo de nos relacionar com Deus. Não é que nós temos medo de nos relacionar com Deus, nós temos medo do mundo espiritual. E o mundo espiritual não nos deixa nos relacionar com Deus. E aí, com esse movimento espiritual, a gente começa a entender que o negócio é real. Aí, a partir dali, eu quis entender e fui estudar batalha espiritual. E fiquei 3 anos estudando sobre o mundo espiritual, queria entender tudo sobre o mundo espiritual. Porque eu precisava entender o que estava acontecendo, por que tinha essa interferência e tal. E a partir desse tempo, eu comecei a destravar e a entender que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o que a gente pensa e imagina. E tudo que eu destravei no mundo físico, eu destravei primeiro no mundo espiritual. Eu rompi com praticamente todas as deficiências, debilidades, dificuldades da minha família. Ou seja, tudo que a minha família não conquistou, eu conquistei tudo em todas as áreas. Mas tudo isso foi conquistado no mundo espiritual. Ou seja, é priorizando literalmente aquilo que é espiritual, é entendendo que a nossa realidade no mundo físico vem de lá, e para mim, nada melhor do que essa experiência que num começo foi de muito medo, mas que me fez entender o que era o mundo espiritual, e por isso eu entendo a importância do mundo espiritual para destravar a nossa vida no físico. Recentemente, teve uma pessoa que veio me procurar, veio de longe, para dizer que precisava entregar algo, subiu um monte para orar, e que no nosso meio se infiltrou bruxos e que estavam fazendo magia negra contra a minha vida. E eu falei, até aí faz parte. Por quê? Porque quando a luz começa a incomodar as trevas, o que o inimigo vai fazer? Contra-atacar. Agora, ai que medo. A palavra de Deus diz que magia não pega em crente. Eu sou crente. Macumba, magia negra, magia do inferno, magia do Satanás, caiu tudo por terra em nome de Jesus. Agora, a gente tem que se manter firme, sem brecha, firme na presença de Deus, para que as malandragens de Satanás não nos alcancem. A gente é que tem que se manter de pé. Então, é assim que funciona o mundo espiritual. Você quer mais uma prática de como funciona essa relação entre os 2 mundos na Bíblia? Vamos lá, gente. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transforma maldição em bênção. Ou seja, tudo que tentam te fazer mal, Deus transforma em bênção. Olha o que a Bíblia diz, que nós carregamos na nossa essência espiritual, presta atenção, você carrega isso na sua essência espiritual. Isso não está no teu corpo, não está na tua alma. Isso está onde? Teu espírito. 4 bênçãos, diga 4 bênçãos. Diga, bênção da longevidade, bênção geracional, bênção da prosperidade e bênção da eternidade. Vou te explicar isso, tenho tempo aqui ainda. Tudo nos foi dado por meio de Cristo, por herança.
através de Abraão, o nosso pai da fé, que carregava sobre a essência espiritual dele essas 4 bênçãos. Diga bênçãos, vai, participa comigo em nome de Jesus. Vamos lá, bênção da longevidade. A Bíblia diz que Abraão viveu muitos anos com muita saúde. E eu quero declarar sobre a sua vida, tu vai viver muitos anos e com muita saúde em nome de Jesus. Amém ou não amém? Não é só viver, é viver com saúde, bênção da longevidade. Porque tem gente que vive muito, mas está todo ruim, todo arrebentado, doente, aí não consegue viver, não vive, vegeta. Mas nós carregamos a bênção da longevidade, de ver netos, bisnetos e quiçá ainda tataranetos, em nome de Jesus. Aí vem a bênção de geração em geração, ou seja, a Bíblia diz que Abraão gerou filhos, Isaac, Jacó, José, e de geração em geração o nome de Deus era glorificado por meio dos filhos dele. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, em nome de Jesus, ensina os teus filhos a ser filhos de Deus, servos de Deus. Não deixa esse negocinho meio frouxo não, porque senão essa bênção não chega na tua vida. A Bíblia diz bênção geracional, ou seja, essa bênção tem que passar por você, passar pelo seu filho, passar pelo seu neto, passar pelo seu bisneto. Então ensina, pega, não afrouxa não, estreita ali. A gente está estudando a evolução diária. Aí vem Josafá, um grande homem de Deus. Aí vem os dois próximos filhos dele. Tudo não prestou para nada. Um casou com uma filha da Jezabel, acabou com tudo. Aí o outro, neto da filha da Jezabel, matou os irmãos tudo por poder, morreu e a avó foi lá e matou os netos tudo para ela ter o poder. É tudo geração que não presta. Então você que é crente tem que ser crente, tem que ensinar seus filhos a ser crente. Senão essa bênção não alcança os filhos, morre em você. Você tem que pegar, você tem que ensinar. Pai e mãe é que tem que ditar as regras lá, com amor, com carinho, mas você que dita a regra na sua casa. Você tem que ensinar o seu filho, a sua filha, a andar nos caminhos do Senhor. Fica nesse papinho não, eu estou na igreja, estou orando por ele. Vai, é tudo que o diabo quer. Eu tenho que falar uns negócios aqui, em nome de Jesus. Senão vai para a próxima geração, seu filho não experimenta isso, crente. E o nosso papel é deixar essa bênção ativa na vida dos nossos filhos, netos e bisnetos. Eu já oro pelos meus bisnetos, que talvez eu nem vá conhecer, vou sim, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você tem que orar pelos seus netos, pelos seus filhos, não tem nem filho ainda, pastor, mas já ora por eles. Deus, quando vier, vão ser abençoados, vai ser uma geração de crente, vai ser profeta, vai ser homem de Deus, vai ser... Ora pelos netos já, ora pelos bisnetos, ora, você tem que orar, crente, já vai preparando o ambiente para as próximas gerações. Ensina seu filho a andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia não diz, ensina o menino, a menina no caminho que deve andar, e mesmo velho, eles não se afastarão dos caminhos do Senhor? Isso é espiritual, isso é uma bênção espiritual, gera isso neles. Está ruim o negócio, põe o joelho no chão. Essa semana eu tive uma experiência, acho que uma das experiências mais lindas que eu tive com Deus na minha vida, de domingo para segunda. Eu nunca tive experiência de acordar para orar na madrugada, se não for proposital, eu colocar o relógio para despertar e levantar para orar, mas o Senhor me despertar para orar em paz, nunca aconteceu. É sempre na guerra, na batalha, na luta, sonha com demônio, lutando, aí você acorda e vai orar. Mas essa semana eu tive uma experiência tão linda com Deus, domingo para segunda, bem cansado, os 2 cultos, fui para casa, dormi, acordei, não olhei no relógio, tomei uma água, fui ao banheiro, voltei, deitei, não sabia que hora era, não estava com sono, mas estava em paz. Perdi o sono no meio da madrugada. Aí não quis olhar no relógio, falei, não quero olhar, vou ficar quietinho aqui. Aí tomei um calmantezinho, para ver se dormia. E o negócio é assim, toma, e 2 minutos você já vai ficando meio grogue. Que, rapaz, parece que eu estava ficando mais aéreo ainda. Aí eu falei, já entendi, Deus, o que o Senhor quer, vamos orar. Aí eu desci, era 3h15, e comecei a orar, e falar com Deus, andar pela casa, liguei minha caixa de som, e saí orando. A hora que eu olhei no relógio, 5h15, Maria Clara indo para o colégio, e eu ainda orando pela casa. Uma das experiências mais lindas que eu tive, porque não foi o acordar para a batalha, e também não foi um acordar intencional. Não, Deus me acordou, e o pastor Lucas Gomes disse aqui, numa das quartas-feiras, que Deus ia começar a acordar a gente para orar. E foi uma experiência tão boa que eu falei, Deus, se quiser acordar mais vezes, pode acordar. É claro que no outro dia você fica meio bagaço assim, mas glória a Deus por isso. Deus dá força, amém ou não amém? Amém. Experiência com Deus, a gente tem que viver, crente tem que viver experiência com Deus. Crente precisa ver, sentir, experimentar o mundo espiritual. Aí na hora que você sente um negócio, aí você já está repreendendo se for um anjo te visitando. Como é que eu sei, pastor, que é anjo ou demônio? E aí?
Eita, glória de Deus. Isso aí fica para a série Batalha Espiritual, tá bom? Ou fica para a próxima semana, para você vir aprender a semana que vem. Amém ou não? Amém. Você me lembra na próxima semana que eu te falo. Quando você sabe se é um anjo ou um demônio que está ali, aí você... Combinado assim? Bênção geracional. Então, tem que passar pelos seus filhos. Aí depois vem a bênção da prosperidade. Abraão, ele carregava sobre si a bênção da prosperidade, ou seja, onde ele colocava a mão, prosperava. Sabia que você carrega essa bênção? Você sabia que muita gente está falindo, está falido, carrega a bênção da prosperidade, mas não sabe como ativar ela na sua vida? Você carrega essa bênção. O que mais, pastor? Bênção da eternidade. Essa bênção é quando você morrer, né, que é literalmente acessar a salvação. Essa bênção indica que as promessas do Senhor, elas não são temporais. As promessas do Senhor nos acompanham até a eternidade. Resumindo, para muitos a morte é um motivo de desespero, né? Mas para nós cristãos, a morte é um momento muito especial onde a gente acessa a bênção da eternidade. A gente fica desesperado, mas essa é também a hora de acessar uma bênção. E você carrega todas essas bênçãos. Você tem consciência disso, sim ou não? Você tinha consciência disso, sim ou não? Você precisa ter consciência sobre o que você carrega na sua vida. Você precisa entender uma coisa muito importante, muito importante. Você tem uma posição privilegiada no mundo espiritual. Você tem privilégios sobre o seu espírito. O problema é que não está sabendo acessar isso, viver isso. Infelizmente, muitos não têm a percepção. Não entendem a realidade, por isso não vivem no natural aquilo que já está preparado para a sua vida. Muita gente não vive no natural aquilo que carrega no espírito. Sabe por quê? Porque vive uma vida pautada no natural, vive uma vida pautada na carne, uma vida pautada nas emoções. O espírito, onde você carrega as maiores bênçãos da sua vida, é a área que você menos valoriza. É literalmente no espírito que você carrega todas essas bênçãos do Senhor. Mas você quer destravar isso de tanto trabalhar. Você vai se arrebentar de tanto trabalhar. Pastor, então quer dizer que eu não preciso trabalhar? Você precisa trabalhar, mas da maneira certa, do jeito certo, da forma certa. Você precisa aprender a fazer a coisa do jeito certo. Faz, e não consegue entender de onde vem a sua bênção. Eu também já fui desses aí, que trabalhei, e até conquistava alguma coisa, mas vivia cansado, morrendo, não tinha tempo para nada. Até descobrir que eu carrego as bênçãos do Senhor na minha essência espiritual. Aí eu começo a valorizar, a priorizar, a dar atenção, a dar importância para aquilo que realmente é importante na minha vida. E aí, debaixo de uma vida espiritual bem nutrida, fica muito mais fácil você conquistar, você realizar, você crescer, você desenvolver. Está fazendo sentido para você em nome de Jesus? Sim ou não? Então você precisa despertar a sua percepção espiritual. Sua percepção espiritual. Quem não tem percepção espiritual, mede as coisas apenas pela visão do natural. São pessoas que tudo que olham e veem é tudo pelo natural. Você precisa de sensibilidade espiritual. Fala para o crente do seu lado, você precisa de sensibilidade espiritual. Aí esse texto está falando de um profeta chamado Balaão. Diga, Balaão. Balaão foi contratado por 2 reis, o rei dos Amonitas e o rei dos Moabitas. Qual era a ideia? Balaão era um homem espiritual. Ele é contratado para amaldiçoar o povo hebreu. O povo hebreu, saindo do Egito, transitando pelo deserto, preste bem atenção, transitando pelo deserto, ia passar pela cidade de Moabe. Ia passar pela cidade e esse povo não queria dar abrigo, não queria ajudar. E olha só, toda vez que Balaão ia abrir a boca para amaldiçoar, Deus transformava a maldição em bênção. O que está acontecendo aqui, crente? O povo hebreu, caminhando rumo à terra prometida, no meio dessa caminhada, eles vão passar por cidades habitadas. Em algumas cidades, o povo abençoavam eles. Fazia o seguinte, dava comida, dava água e falava, pode seguir, pode passar. Mas quando chega em Moabe, vocês não vão passar por aqui, esse povo não vai passar. Então o povo fica acampado no deserto, esperando a permissão para poder passar. Aí o rei de Moabe contrata Balaão, um homem que enxergava, tinha percepção do espiritual, para amaldiçoar aquele povo morrer ali no deserto. Aí o que acontece? O povo de Amon e de Moabe decidem que não vão ajudar. Pelo contrário, nós vamos atrapalhar a vida de vocês. Ali se unem 2 povos pagãos, contratam um profeta ruim, um homem que tinha visão do espiritual, mas que não era um homem de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus. Aí esse Balaão, diversas vezes, vai tentar amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não conseguiu. Aí, gente, na primeira tentativa de amaldiçoar, Deus dá a ele uma visão.
ele olha para o povo, imagina, ele sobe um monte, o texto é mais ou menos assim, ele sobe um monte com os reis, e do monte ele olha para o povo, dessa maneira que eu estou aqui, olhando para vocês. Aí, ele está olhando para o povo, no físico, mas Deus está mostrando para eles uma visão espiritual. Ele está vendo um povo acampado, habitado num deserto, ali esperando uma oportunidade para passar, para não morrer de fome e sede. E ele olha para o povo e ele tem uma primeira visão. Aí o rei fala assim para ele, amaldiçoa, vai. Aí a Bíblia diz que ele faz umas mandingas lá e vai lançar a primeira maldição. Na primeira maldição, ele tem uma visão e ele diz, não dá. Não tem como amaldiçoar um povo que Deus já abençoou. O que você está vendo, Balaão? Eu vejo o favor de Deus sobre a vida deles. Ou seja, esse povo, eles carregam o favor de Deus sobre eles. Não, tem coisa errada, calma. Melhora a mandinga aí e vai. Na segunda tentativa, a Bíblia diz em Números 23, não vejo nenhuma desgraça, não vejo nenhum sofrimento. Ei, o que estava acontecendo no físico? O povo esperando a oportunidade para passar. Sem água, sem comida, dependendo de esmola para sobreviver. Você está entendendo isso em nome de Jesus? E qual é a visão do profeta? Não vejo desgraça, não vejo sofrimento, Deus está com eles. O brado de aclamação do rei está com eles, não há magia que possa contra eles, não há encantamento contra eles, esse povo tem a força de um boi selvagem. O povo estava ali fraco, desnutrido, com fome, Deus estava cuidando, esperando a oportunidade para passar, e ele fala, esse povo é tão forte como um boi selvagem. Sabe o que está acontecendo até aqui? Ele diz, o povo é forte, além de forte, eles são protegidos por Deus, são blindados por Deus, e não tem como amaldiçoar o povo de Deus. Por que não tem como? Aí ele responde, porque nas regiões celestiais, eles já são abençoados. No céu, eles são abençoados, eles carregam uma essência de bênção. Não, calma, tenta mais uma vez, tá bom, terceira vez, vamos lá. O que você vê? Eu vejo prosperidade. O que você vê? Eu vejo prosperidade. Não, está errado, vê de novo, prosperidade. Aí o texto diz assim, quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se como jardins que margeiam rios, como aloes plantados pelo Senhor, como cedro junto às águas, seus reservatórios de água transbordam, as suas lavouras são bem irrigadas. Aonde ele estava vendo aquilo? Porque no físico, era um povo acampado no meio do deserto. Aos olhos do natural, apenas um povo acampado no deserto, mas aos olhos espiritual, Deus já estava mostrando o que eles carregavam sobre a essência deles. Realidade, deserto. Visão espiritual, prosperidade. A realidade na terra era uma, mas no céu era outra totalmente diferente. 3 tentativas de amaldiçoar. Primeira, ele só vê bênção, prosperidade e proteção. Diga bênção, prosperidade, proteção. 4ª e última tentativa para fechar. Faz direito, agora vai dar certo. Agora vai, o que você vê? Eu vejo um povo vitorioso. Eu vejo muitas vitórias sobre os inimigos, ou seja, quem se meter a bobo com esse povo vai ser derrotado. Era mais ou menos assim, gente. A realidade espiritual era totalmente diferente do mundo físico. Era totalmente ao contrário. No físico, um povo no deserto, um povo fraco, um povo se sentindo abandonado. Porque era um povo que andava em desobediência. Mas no espiritual, Deus estava cuidando, protegendo, zelando, derramando favor e dando força. Era um povo que carregava sobre a sua essência espiritual uma bênção extraordinária, mas eles não sabiam como tomar posse dessa bênção. Até o profeta que foi contratado para amaldiçoar, conseguiu enxergar o que estava sobre a essência espiritual daquele povo. Mas o próprio povo não conseguia enxergar o que eles carregavam na sua essência espiritual. É um povo se sentindo abandonado, fraco, um povo no meio do deserto. E o profeta que tem a visão espiritual, está vendo prosperidade, está vendo bênção, está vendo favor, está vendo um povo vitorioso na batalha. Eu finalizo dizendo que o reino invisível, ele é muito mais real e muito mais influente no mundo físico do que você possa imaginar.
A sua realidade no espírito, ela é totalmente diferente da sua realidade no natural. A minha oração hoje é que Deus venha abrir os seus olhos espirituais. A minha oração é para que você não tenha medo do mundo espiritual. Sabe por quê? Porque esse medo do mundo espiritual te mantém preso nas suas limitações da terra. Todas as vezes que o mundo espiritual ele tenta te mostrar alguma coisa, você tem medo, não é para ter medo, é para enfrentar. Se é demônio, repreende em nome de Jesus. Se é anjo, diz: eis-me aqui, Senhor. Está repreendido, sai perto de mim. Você nem sabe o que está acontecendo. Às vezes é Deus querendo te dar algum sinal, é Deus querendo te mostrar, é Deus querendo, sabe, fazer algo, e você está ali repreendendo tudo. A falta de percepção espiritual afasta as bênçãos do Senhor das nossas vidas. É tempo do povo de Deus se conectar mais com aquilo que deveria ser a grande prioridade nas nossas vidas, o nosso espírito. Olha mais para o seu espírito, olha para o seu espírito com mais carinho. Talvez a sua vida está aí patinando, você está patinando na vida em algumas áreas, algumas coisas que não acontecem, e isso aí provavelmente é fluxo de uma vida espiritual desnutrida, é reflexo de falta de espiritualidade, de falta de conexão com Deus, de falta de busca, de falta de conhecimento da palavra, de falta de se envolver com as coisas de Deus. Eu e você, como filho de Deus, nós carregamos bênçãos espirituais, e eu tenho vivido todas as bênçãos do Senhor. A minha oração hoje, na verdade, tem hora que eu até falo com Deus: Senhor, eu não tenho o que te pedir, eu não posso te pedir nada mais. Seria injusto eu pedir alguma coisa para Deus. Na verdade, o que eu peço é saúde. Eu sei que eu carrego a bênção da longevidade. Senhor, blinda, guarda, cuida, mas quando a gente já acessa no espírito aquilo que Deus tem para nós, esse fardo que outrora era pesado, era cansativo, se torna leve, suave. É Deus dando liberdade ao seu povo. E tudo que Deus quer para mim e para você é restauração da nossa vida espiritual, é restaurar a nossa espiritualidade, ser mais vibrante, ter o desejo pela palavra, amar a palavra, querer aprender mais, desenvolver mais, andar com Jesus, reverberar Jesus por onde a gente anda. Um profeta contratado para amaldiçoar, cada maldição que ele lançava, Deus revertia em bênção. Você é um ser espiritual privilegiado. Fala para o crente do lado: você é privilegiado no espírito. Talvez não esteja colhendo os frutos desse privilégio do espírito. Talvez, porque ainda não entendeu. Mas a hora que você entender que você é privilegiado por Deus no seu espírito, quando você busca o reino em primeiro lugar, quando você busca, você prioriza, você acessa no visível aquilo que já foi preparado no invisível para você. Você é privilegiado no Espírito, em nome de Jesus. Que Deus possa abrir os seus olhos espirituais, que Deus possa te dar uma percepção espiritual e trazer a realidade do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?